Olá, crianças! Vamos à nossa aula de história. Hoje eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês e abrissem na página 56 para vocês poderem acompanhar a leitura e a explicação do conteúdo, certinho? Vamos lá? Hoje o tema é exploração de novas riquezas. Então, Portugal sempre teve como maior objetivo em colonizar o Brasil a exploração de riquezas. Eles vinham atrás de quê? De lucro. Eles queriam explorar o nosso país, tudo que tivesse aqui que proporcionasse lucro para eles. Eles não mediram esforços para isso, né? A princípio, quando chegaram, o alvo foi o pau-brasil. Porque muito interessante essa madeira, né, de cor vermelha, que os índios usavam para extrair a tinta e se pintarem. Os portugueses pegaram essa madeira e começaram a exportar ela lá para Portugal, com o objetivo de quê? De tingir as roupas, tá? Tingir tecidos para fabricar roupas. E com o passar do tempo, ele veio também explorar, aí começou aqui a cana-de-açúcar. Esse aí foi uma das coisas que proporcionou muito lucro para eles. No segundo parágrafo aqui, está falando, no terceiro, aliás, está falando assim: por volta de 1670, as lavouras litorâneas de cana-de-açúcar, após um período de progresso, começaram a dar pouco ou nenhum lucro, em razão da queda dos preços do açúcar na Europa. Então, com a queda do valor do açúcar, os lucros automaticamente caíram, reduziram. O que fez com que? Fez com que o rei se motivasse a procurar outros tipos de recursos para adquirir lucros, em busca de novas riquezas. Aqui, ó, a solução encontrada por ele, qual foi? A solução foi procurar outra atividade lucrativa. Assim, o rei português passou a incentivar e financiar, com recursos dos cofres públicos, a exploração do interior do território. Até então, eles ficavam só no litoral. A partir daí surgiu o quê? A necessidade de explorar o interior do nosso país. Entrando pelo sertão, que era habitado apenas pelos indígenas. Os colonos eram incentivados pela coroa a buscar o quê? Pedras e metais preciosos. Depois de anos de procura, por volta de 1690, foi descoberta uma nova riqueza colonial. Que riqueza seria essa, hein? Já sabem, né? O ouro, na região hoje conhecida como Minas Gerais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os bandeirantes. Quem eram essas pessoas? O que fizeram? Qual seria o objetivo deles? O ouro foi descoberto em nosso território por pessoas que desbravaram os sertões com o objetivo de aprisionar indígenas ou descobrir riquezas minerais no interior. Esses homens partiam em expedições chamadas de bandeiras. Por isso que eles tiveram o nome de bandeirantes. Compreenderam? Essas expedições eram particulares e financiadas com recursos próprios. Cada um dos participantes financiavam a sua própria expedição, com o objetivo de obter lucros. Claro, né, gente? Se alguém vai
enfrentar perigos na selva e desbravar todo aquele sertão, enfrentando perigos porque eles não tinham habilidade de viver na mata, como os indígenas, né? Então lá havia muitos perigos. E existiam animais perigosos, onça, cobras. Então eles desconheciam esse modo de viver. Então eles tiveram que aprender para sobreviver nessas expedições, né? Os bandeirantes podem ser vistos como heróis responsáveis pelo povoamento do interior do Brasil, mas também, em contrapartida, como vilões. Por que como vilões? Porque eles ajudaram a dizimar os indígenas. Foram mais de 300 mil indígenas que foram dizimados com esse desbravamento dos sertões. Por quê? Eles aprisionavam os indígenas, né, e os forçava, né, a trabalhar para eles. Exploravam as suas mulheres e os homens, né? Porque os indígenas, eles conheciam os segredos da mata. Então, eles aprenderam muita coisa com os indígenas. E foram desbravando os sertões. Mas, infelizmente, né, de uma maneira muito cruel. Porque, penso eu, não haveria necessidade de quê? De dizimar esses indígenas. Poderiam entrar em acordo de alguma maneira, procurar de alguma forma uma conciliação para eles explorarem essas riquezas sem destruir a vida dos indígenas. Afinal de contas, eles moravam ali. Mas não tiveram respeito, infelizmente, não tiveram respeito com relação aos indígenas. Trataram ele de maneira muito cruel. E por isso, alguns, né, olham eles como vilões, por este lado, de ter dizimado várias aldeias. Eles ajudaram a expandir o território brasileiro, né? Os bandeirantes, à medida que eles foram desbravando esses sertões, eles foram edificando cidades. Isso foi bom, né, para a colônia portuguesa. Porque a partir do momento que eles ocupavam os territórios, impediam que outros países viessem e ocupassem. Entenderam, né? Então, assim, Portugal ia o quê? Ia tendo domínio dessa nova colônia. Pois sem a sua contribuição, provavelmente Portugal teria perdido muitos locais que a Espanha pretendia ocupar. Olha o que eu tô falando, né? À medida que eles povoavam esses territórios no interior, nos sertões do Brasil, eles impediam que a Espanha viesse e invadisse. No entanto, foram muito violentos, vilões, com os indígenas e levaram à morte aldeias inteiras para se apossar dos seus territórios. Então, nessa parte, eles foram vilões. Deu para entender bem em que parte eles são considerados heróis e em que parte eles são considerados vilões? Heróis por desbravarem os sertões e formarem novas cidades lá, povoarem os sertões, impedindo que a Espanha viesse e se apossassem dessas terras, e vilões pela maneira cruel que eles agiram com os indígenas, aprisionando-os e dizimando-os, uma grande parte deles. Principal produto econômico. Esse aí você já sabe. O ouro, né? O ouro e as pedras preciosas foram descobertos primeiro no território do atual estado de Minas Gerais, depois em Goiás e em Mato Grosso. É isso, pessoal. De 1700 a 1800, o ouro tornou-se o principal produto econômico da colônia portuguesa na América. Era tão importante que, em 1763, a capital da colônia
foi transferida de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, local onde ficava o principal porto de onde o ouro era mandado a Portugal. Então, esse foi o objetivo de transferir a sede, né, da colônia, né, que seria a capital da colônia, de Salvador para o Rio de Janeiro. Ficou mais viável para eles ficarem mais perto dos portos, né, para onde eles enviavam o ouro. Ok, pessoal? É isso aí. Deu para entender direitinho a aulinha de hoje? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora, vocês vão reler todo o conteúdo, né, de uma maneira mais clara, porque agora vocês já adquiriram uma boa parte da explicação e isso vai te ajudar muito na hora de vocês responderem os questionários, certinho? Boa aula para vocês agora, individual, né? Porque agora eu vou me despedir e até a próxima aula. Um beijo no seu coração.